Satanás, a fama e o momento oportuno. Bem, nós temos que conhecer Satanás, temos que conhecer suas artimanhas, suas manias no agir e o perigo que isto representa para nós. No entanto, temos que ter consciência do livre-arbítrio. Satanás tem liberdade de chegar até nós. Ele não tem o poder de entrar dentro de nós, nem nos obrigar, mas ele tem estratégias, por isso ele existe há muito tempo, tem muita experiência e conhece as nossas limitações. Ele espera, aguarda o momento oportuno para chegar até nós com a tentação apropriada, visando nos derrubar. A vida inteira, até Jesus voltar, vamos ser assediados por Satanás. O trabalho dele é estar ao nosso derredor, usando quem ele pode. O mundo já está quase que totalmente dominado e controlado por ele. Ele já é o principal influencer, o influenciador do mundo, mas ele quer mais, ele quer controlar o mundo. Não consegue, porque Deus obriga Satanás a respeitar o nosso direito, o nosso livre-arbítrio. Então, Satanás partiu para uma outra tentação. Levou Jesus a um local alto e mostrou todos os reinos do mundo e disse: você veio aqui para fazer uma obra, eu dou essa obra completa para você, eu te dou o mundo todo, basta que você, prostrado, me adore. Então Jesus respondeu: ô Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então tentou dessa maneira. Eu gosto de lembrar de vez em quando esse aspecto. Onde é que está escrito isso? No Antigo Testamento, Jesus disse que está escrito. Onde é que está escrito? Desse jeito em lugar nenhum, na nossa Bíblia. Mas está escrito isso com outras palavras nos 10 mandamentos. Ao Senhor teu Deus adorarás e não adorarás a nada mais, somente ao Senhor teu Deus. E o segundo mandamento: não darás culto a nenhuma imagem de escultura, somente ao Senhor. Jesus trouxe isso para o imperativo afirmativo e disse: ao Senhor teu Deus adore, somente a ele, e a ele des culto. O crente que não está tirando um tempo diário para adorar a Deus já está em desobediência quanto ao primeiro mandamento. Vou repetir: o crente que não tira um tempo diário para dar atenção a Deus está em desobediência ao primeiro mandamento. E darás culto a Deus. Nós temos que dar culto. Em algum momento, termos um compromisso de nos reunirmos e darmos culto a Deus. Isso é ordem, dar culto a Deus. Mas hoje está virando moda de ficar desigrejado, fugir da igreja, se esquivar de culto, ir ao culto quando bem entende, não ter mais compromisso de ir a culto. Está desobedecendo ao segundo mandamento, que Jesus não quis desobedecer e citou a Bíblia. Eu lembro daquele pastor lá na África, ele tinha plena convicção, na verdade era uma presunção que ele tinha, de que ele iria andar sobre as águas. Ele não sabia nadar, foi com o barco lá no fundo, pulou do barco e saiu andando, claro, se afogou e morreu. Ele tinha convicção de que pela fé, na verdade era presunção, não era fé, ele iria andar e tentou a Deus e ficou envergonhado. Bom, nós não precisamos de fama para pregar o evangelho, não precisamos de muita gente, não precisamos de muito dinheiro, não precisamos ser conhecidos para pregar o evangelho. Deus é quem, pelo Espírito Santo, vai nos colocar pessoas no nosso caminho para nós pregarmos para essas pessoas. Ou, se elas já conhecem o evangelho, serem despertadas, visitadas, amparadas, discipuladas, orientadas, ajudadas em oração. Todos precisam. Por isso Jesus nos envia a todos, não só aos que não conhecem, a todos. Jesus nos envia a todos, ide por todo mundo. Todos, de alguma forma, vão precisar, em algum aspecto,
da edificação, do fortalecimento espiritual, da exortação, do conserto, da ajuda em oração. O Senhor nos envia. O crente que não está indo, está parado, acomodado, está desobedecendo ao Senhor. Satanás gosta de confundir a obra de Deus com multidões. Em Atos 13, Paulo e Barnabé tiveram um problema tremendo em Antioquia da Pisídia, porque a fama foi divulgada, foi tão grande, que multidões vieram e as multidões atrapalharam a pregação do evangelho e acabaram perseguindo. E Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. A fama atrapalha. Hoje, o currículo para ser pastor de uma grande igreja inclui principalmente ser um grande administrador para poder administrar aquela grande empresa e ser um publicitário. Ele tem que ter uma boa imagem, ele tem que transmitir um sorriso, uma sensação de segurança, ele tem que ser um garoto propaganda. O pastor tem que ser um chamariz atrativo, ele tem que ser agradável, entendido em público. E para que a igreja funcione, ele tem que ser um entendido em administração. Se vai ser homem de oração, se vai ser um conhecedor da Bíblia, se vai ter intimidade com Deus, se vai ser um homem de aliança com Deus ou não, isso é secundário. Ele tem que ser alguém que promova a fama da igreja. O sucesso da igreja é ter muita gente. Alguém disse, se você quer tentar um pastor e derrubar um pastor, é fácil, é só encher a igreja dele, encher de gente e as pessoas se atrapalharão mutuamente. As pessoas se confundirão mutuamente. Os ajuntamentos que aconteceram com Jesus foram promovidos pelo diabo. Não foi Jesus que trouxe aquela multidão. Não foi Jesus que divulgou a fama. Quando ele podia, ele proibia as pessoas de fazer propaganda e divulgação do milagre, do que Jesus tinha feito. Jesus nunca fez publicidade. Hoje, o meio evangélico está bastante invertido. Pastores desesperadamente estudando internet para viralizar, para aprenderem o caminho da fama, o que eles têm que falar, o que não podem falar, para atrair as pessoas, como tem que se apresentar, o penteado, a roupa, a gesticulação, o que eles têm que fazer para atrair, para transmitir uma imagem agradável a pastores que estão buscando essa glória que Jesus rejeitou. E isso é péssimo. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus mandou falar. O objetivo não é despertar esses homens, esses grandes, porque eles não estão me ouvindo aqui e provavelmente não me ouvirão. Mas é a você que quer ser um cristão verdadeiro, que não seja levado de roldão por Satanás, que é o autor da fama, para correr atrás desses midiáticos que estão desesperadamente correndo atrás da fama e da publicidade, mas que você busque com verdade a prática do cristianismo e não assistir. A quantidade de crentes de internet hoje é imensa, crentes que estão pendurados na internet buscando, procurando mensagens de pastores que pregam o que eles querem ouvir. Crentes só de ouvir. No dia X, quando Jesus os chamar, eles vão ficar tristes e decepcionados, porque esse não é o caminho da salvação. Que você entenda, Satanás vai tentar você também. Satanás vai tentar levar você para uma igreja grande, maravilhosa, massificada, cheia de cores, colorida, luzes e gente fina, gente famosa, carrões e igreja. Satanás gosta disso tudo porque o mundo é dele, é ele quem dá essas coisas. Esse não é o caminho da salvação. Você tem que buscar onde Deus quer que você esteja para trabalhar, para servir a seus irmãos, onde você vai buscar o Senhor e ajudar outros a buscarem a Deus também. Entenda isso e caminhe nessa direção. Se livre das ciladas de Satanás, entre elas o estereótipo errado de igreja, onde o cristão vai só assistir e ser engodado, enganado. Isto não é o que Deus quer.